das Crianças! Clima das Crianças! Olá, crianças! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Olha que demais o nosso cenário, né? E de novo, eu tô aqui pra dar a última história. A gente tá acabando, tá chegando ao fim. Quantas coisas legais vocês já viram até aqui. Eu não sei se vocês já perceberam. Alguém aí já conseguiu identificar as palavras do nosso caça-palavras? Muito bem, eu no primeiro vídeo já estava de olho em quais palavras eu encontrava aqui. Eu espero que você também. Então, dentro desse cenário super legal que a gente tá vendo, a gente já aprendeu muita coisa, não é mesmo? E uma dessas coisas é sobre o conhecimento. Você se lembra o que é o conhecimento? Muito bem, conhecimento é aprender algo novo para que você faça tudo cada vez melhor. Agora que vocês já sabem o que é o conhecimento, já sabem muito bem o que é isso, eu quero saber se vocês se lembram do versículo. Isso, o nosso versículo é: pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e discernimento. Provérbios 2, 6. Crianças, esse mês a gente está aprendendo a incrível história de Jesus. A gente pode ver a história de Jesus nos evangelhos. Quais são os livros do evangelho? Mateus, Marcos, Lucas, João. Esses 4 livros da Bíblia contam a história de Jesus de diferentes formas, em diferentes perspectivas. Você pode ver a história de Jesus de pessoas diferentes que contaram essa história. E a história de hoje, a gente vai ouvir um pouquinho sobre a história de João Batista e de Jesus. Você pode ver essas histórias nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então prestem atenção para a nossa história de hoje. E a história vai começar em 3, 2, 1. A Bíblia são 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobriremos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história. Muito bem, crianças. Muitas coisas a gente ouviu sobre a história de Jesus. E Deus mandou Jesus para a Terra no tempo certo, na hora certa. Deus mandou Jesus para ser o nosso Salvador. E também alguns profetas, para que eles anunciassem a vinda desse Salvador. E João Batista foi um desses profetas e a gente vai falar sobre ele hoje. João Batista, ele vivia no deserto, mas ele tinha muitos seguidores. Muitas pessoas conheciam e procuravam por ele para saber mais a respeito de Deus e o que Deus falava na sua história e o que ele tinha para a vida delas. Então, João tinha uma grande preocupação. Ele se preocupava com que as pessoas lembrassem do Salvador e não dele. E ele dizia para as pessoas: há de vir alguém muito maior do que eu, muito mais importante, alguém do qual eu não sou digno de desamarrar as sandálias. Ele estava falando sobre Jesus, crianças. João Batista pregava e anunciava sobre o nosso Salvador. E Jesus foi ao encontro de João Batista para ser batizado. Quando Jesus chegou, João ficou espantado. Eu vou te batizar, mas eu não sou digno de batizar o Salvador. Mas Jesus disse para ele que era assim mesmo que tinha que ser, que precisava que fosse desse jeito, que ele o batizasse. Então João topou. E aí aconteceu o batismo de Jesus. Jesus, ele foi batizado no Rio Jordão. Quando João Batista batizou Jesus, ouviu uma voz do céu que dizia assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha que legal, crianças. Deus estava falando para todas as pessoas que estavam ali que Jesus era o Filho de Deus, que era Ele quem as pessoas esperavam como Salvador. Muito legal, né?
João Batista batizou Jesus. Olha que bacana isso. Mas João Batista, ele era um homem que dizia muitas verdades. Ele não gostava da mentira. Ele era um homem que temia Deus. E o rei da época, o rei Herodes, ele não era um rei que amava a Deus. Ele fazia muitas coisas erradas. E João falou para ele algumas coisas que estavam erradas. João sabia que ele não estava fazendo o que era certo e precisava dizer isso para ele. Naquela época, crianças, não tinha celular como a gente tem hoje. Mas eu fico aqui pensando que se tivesse celular, João teria mandado uma mensagem para Herodes. Seria algo mais ou menos assim: Ô rei, é sério que você está fazendo isso? Isso não é legal, hein? Certamente ele mandaria algo nesse sentido para Herodes, porque ele estava fazendo algo que não era legal. E Herodes certamente responderia para João. E como seria essa resposta se eles tivessem um celular? Acho que seria mais ou menos assim: que absurdo, você não pode falar comigo desse jeito. Ele era o rei e ele ficou muito bravo de ouvir as verdades de João Batista. Então ele mandou prender João, levou João para a prisão e disse que ele ficaria lá porque estava afrontando o rei. João estava preso e muitos dos seus seguidores foram visitar João, saber como ele estava e contar tudo aquilo que Jesus estava fazendo na cidade. Pensa só se eles tivessem um celular naquela época, crianças. Certamente os seguidores de João mostrariam as imagens do que Jesus estava fazendo. Olha só! Eles mostrariam tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Mas não tinha celular naquela época, então eles só contaram os grandes feitos de Jesus para João. E João acreditou, certamente ele acreditou, mas como devia ser difícil para João, crianças, ouvir aquelas histórias sem ter muita ideia, porque Jesus estava fazendo muitos milagres, Jesus estava curando as pessoas, cegos estavam voltando a ver, paralíticos ou mancos estavam voltando a andar, as pessoas estavam sendo restauradas por Jesus. E João não estava vendo essas coisas. Então, João pediu para que os seus seguidores enviassem uma mensagem para Jesus. E isso, crianças, a gente consegue encontrar lá em Mateus 11, versículo 3. Ele diz assim: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Muito bem. Os seguidores de João Batista levaram essa mensagem até Jesus. Jesus, o Senhor é aquele que haveria de vir ou a gente tem que esperar algum outro? Então, Jesus respondeu a João Batista: Crianças, a gente está aqui pensando como seria com o celular. Não seria muito legal se Jesus mandasse um áudio para João Batista? Se ele pudesse ouvir a voz do Mestre, seria mais ou menos assim: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandalizam por minha causa. Sim, crianças, olha que extraordinário! Jesus estava falando para o João Batista que era ele mesmo Deus. Ele era o Salvador. Era ele quem estavam esperando mesmo. Não era outra pessoa. Era o Filho de Deus. E Jesus estava novamente confirmando ali que ele é o Filho de Deus. E era tudo que João Batista precisava ouvir. Saber que mesmo ali preso, ele podia esperar em Jesus. Que ele podia confiar porque ele era Deus. Crianças, João Batista, ele estava com algumas dúvidas. Ele sabia quem Jesus era. Ele era o profeta que estava anunciando a vinda do Salvador. Ele batizou Jesus e no batismo todos que estavam presentes ouviram a voz de Deus dizendo que Jesus era o filho dele. Era o Filho de Deus. João Batista sabia disso. Mas naquele momento tão difícil, João tinha questionamentos e ele colocou diante de Jesus esses questionamentos.
E a gente pode fazer assim também. A gente pode aprender mais do nosso mestre perguntando as coisas para ele. A gente pode fazer isso. Jesus, ele está sempre pronto para nos ouvir e tem sempre uma resposta para nos dar. Então vamos pedir a isso para que ele nos ensine e nos mostre mais quem ele é. E se você tiver alguma dúvida, coloca diante do Senhor, ore por isso também. Vamos fazer essa oração? Senhor Jesus, muito obrigada por a história do Senhor ser uma história tão maravilhosa e por a gente ter certeza de que o Senhor é Deus, o nosso Salvador. Nos ensina, Deus, mais a teu respeito. A gente quer saber mais quem o Senhor é. A gente quer conhecer mais o Senhor. Por favor, perdoa o nosso pecado e nos mostra cada dia mais a tua vontade para a nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Que história bonita essa de Jesus, né? Hoje é a nossa última história. É a última história da nossa série. Quantas coisas a gente aprendeu sobre Jesus? Quem é Jesus para você? Como você pode aprender mais sobre ele esses dias? É incrível a gente ter um Salvador com tantas coisas para nos ensinar. Por isso, se coloca diante de Deus e se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode perguntar para ele. Você pode ver o que ele tem a dizer sobre isso. Não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de conhecer mais o nosso Salvador. De novo, se você quer saber mais sobre Jesus, leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. A gente precisa aprender mais sobre o nosso mestre, sobre aquele a quem nós temos seguido, para que a gente seja cada vez mais parecido com ele. Que série legal, crianças! Eu amei estar com vocês esses dias. Eu gostei de todas as brincadeiras que fizemos ao longo dessa série. E eu espero encontrar vocês na nossa próxima série. Tchau, crianças! Até mais! Tchau!